Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer então nossa revisão da nossa segunda aula do nosso componente curricular Morfofisiologia Celular e Embriologia, né, onde a gente abordou a origem da célula ou das células e as biomoléculas que são fundamentais para a constituição das nossas queridas células desde lá do começo. Então, voltando aqui o que a gente discutiu em aula, da onde vieram essas células, né? Primeiro a gente tem sempre que lembrar o contexto do que era o planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás, né? A questão da interação dos átomos, as interações desses átomos de carbono, oxigênio, fósforo, nitrogênio que começaram a interagir graças à instabilidade elétrica da atmosfera, dando essa energia para a formação das ligações químicas entre esses átomos. Então foi permitida a constituição das primeiras moléculas orgânicas, tá? E essas moléculas orgânicas puderam ser formadas porque o ambiente era propício para isso, né? Vapor de água, presença de amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico, né, como elementos principais dessa atmosfera aí e condição desse ambiente ótimo para a formação dessas primeiras biomoléculas. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala nessas biomoléculas, a gente está falando de lipídios, ácidos nucleicos, incluindo RNA e DNA, os glicídios, que é como hoje a gente chama os açúcares, e as proteínas, tá? Essas são as... Por que elas são chamadas de biomoléculas? Porque são as moléculas, os elementos chaves para construir células, né? Para construir a célula que a gente, né, depois vai assumir que é a vida, né? Que é um indivíduo que se replica, né? Consegue fazer cópias de si mesmo, né? A gente viu em aula, bem importante, esse experimento de Miller-Urey, que testaram a hipótese de Oparan, né? Testando então, tentando simular esse ambiente atmosférico daquela sopra primordial com as descargas elétricas para tentar ver se a partir desses compostos simples colocados nesse sistema a gente conseguiria obter então umas moléculas mais orgânicas, mais complexas, né? E foi visto que sim, conseguiu fazer. Então, seguindo adiante, então, porque é uma revisão, não é a aula inteira. Né? Então, a primeira biomolécula muito importante que a gente tem que chamar bastante atenção são as nossas queridas proteínas, né? São moléculas que têm importância estrutural muito grande, mas também são as grandes moléculas efetoras de funções, né? Porque muitas delas têm atividades catalíticas, né? São as enzimas, e essas conseguem agir sobre outras moléculas. Então, essas moléculas sobre as quais as proteínas agem, as enzimas agem, a gente chama de substrato, tá? Então, as proteínas são polímeros, esse é um conceito que eu tento passar para vocês sempre. Polímeros, né? Pensa sempre no Lego grande, onde as pecinhas menores dos Legos são os monômeros. E esses monômeros das proteínas, que formam as proteínas, são os aminoácidos, né? A gente conhece 20 aminoácidos diferentes, né? E esses aminoácidos vão ter diferentes características químicas, podendo ser polar, apolar, carregados positivamente e negativamente. Tudo isso vai ter um papel muito importante na constituição da própria proteína, tá? E na função da proteína. Essas proteínas vão assumir diferentes conformações dependendo da sua estrutura, sequência de aminoácidos e das cargas e relações entre esses aminoácidos. Então, hoje a gente trabalha muito com a questão de estruturas de proteína, onde a gente conhece hoje as estruturas primárias de proteínas, secundárias, terciária e quaternária. Esse tópico é bem discutido na bioquímica, tá? Dando sequência, os lipídios, né, que vão ser aquelas moléculas com um amplo grupo, que fazem um amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais, tá, que eles têm principalmente essa estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Eles podem ser tanto lineares, como podem ser compostos
cíclicos, né, que vão possuir aquele anel clássico, né, que a gente conhece bem. E é bem importante a gente ter noção que, apesar de alguns dos lipídios serem hidrofóbicos, alguns lipídios possuem regiões hidrofílicas, né, como os fosfolipídios, que vão ser fundamentais para a constituição das membranas plasmáticas. Tá? Então aqui um esqueminha mostrando as perninhas, né, as cadeias de hidrocarbonetos que formam os lipídios, e toda vez que a gente tiver uma ligação dupla ao longo dessa cadeia, a gente vai ter a chamada insaturação. Tá? Então é muito importante que esses fosfolipídios eles vão ser responsáveis pela formação das nossas membranas, né? Das membranas plasmáticas que a gente vem estudando tanto ao longo desse semestre. Tá? Dando sequência, os glicídios, né? Os glicídios vão ser compostos com uma função mista, né? Mas eles são muito importantes, esses açúcares, né? Porque eles vão ter um papel fundamental não só na questão energética das células, mas também em outras questões estruturais. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui dos açúcares que a gente mais encontra, né? Os monômeros de açúcar aqui, glicose, frutose e galactose, e depois que você começa a montar cadeias, você começa a ter outras cadeias mais complexas, como lactose e maltose, quando você junta as pecinhas de glicose, frutose e galactose. Então, esses são alguns exemplos dos glicídios, e eles são fundamentais em todo o metabolismo celular de qualquer célula, porque toda célula vai precisar dessa cadeia de carbono para que o seu metabolismo funcione adequadamente. Os ácidos nucleicos, às vezes a gente se assusta com essa questão dos ácidos nucleicos, porque é muita coisa, né? DNA, RNA, mas é bem importante a gente entender a pecinha básica do ácido nucleico. Qual que é a pecinha básica do ácido nucleico? O DNA e o RNA são polímeros cujos monômeros são esses carinhas aqui, as bases nitrogenadas. Tá? Então, vamos olhar aqui esses nucleotídeos, tá? Perdão, os monômeros são os nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos são formados de três regiões, né? De três estruturas químicas distintas: as pentoses, que é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. E o que vai mudar sempre vai ser esta base nitrogenada. Tá? Vai ser a pecinha importante que vai ajudar a montar, né, a cadeia, vai definir o que vai ser esse DNA ou RNA, além de promover a interação entre duas fitas. Tá? Então, essa aqui é a estrutura, a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Tá? Essa carga negativa aqui do fosfato, ela é muito importante porque ela confere carga negativa à molécula de DNA. Tá? Isso é muito importante quando a gente estuda DNA, a gente usa essa carga negativa a nosso favor para a gente separar as moléculas de DNA. E essas bases nitrogenadas que vão mudar entre os ácidos nucleicos são essas aqui. Né? Então você muda a base nitrogenada mantendo o açúcar e o grupo fosfato. Tá? Então você vai ter as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas são a citosina, a timina e a uracila, que só ocorrem em RNA. E as purinas vão ser a adenina e a guanina. Tá? E o revezamento delas que vai definir direitinho o que vai ser uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Então, aquele esquema clássico que a gente vê já desde a escola, os ácidos nucleicos então se juntam numa fita, e quando eles entrelaçam com outra fita que a gente chama de complementar, né, a gente tem a fita dupla de DNA, também conhecido como ácido desoxirribonucleico, tá? Que vai ser sempre composto de timina, citosina, adenina e guanina como bases nitrogenadas. Tá? O RNA geralmente é fita simples, o ácido ribonucleico, tá? E ele, em vez de ter uma timina, ele vai ter uma uracila no lugar. Tá?
Então, a gente tem que pensar, voltando àquela ideia do ambiente inóspito, mas esse ambiente inóspito, aos poucos ele foi sendo domado, e com o tempo isso foi tornando possível a formação de membranas plasmáticas, tá? Através da interação dos lipídios no meio aquoso em água. Então, essa interação permitiu então a formação das membranas, né, em formato, além dos lipídios se juntarem, eles tomaram uma conformação esférica, permitindo então a partir dessa conformação esférica ser mais estável no ambiente aquoso, tá? A gente tem essas membranas das nossas células são bicamadas, mas a gente pode encontrar também na natureza uma monocamada, tá? Que a gente chama de micela. Então, célula, da onde vem esse nome célula, né? Que a gente sabe bem, foi comentado em aula que a célula vem de cela, de prisão, né? De uma célula de prisão, que foi o que foi observado pelo Robert Hooke lá em 1665, quando ele olhou uma lâmina com cortiça, né, no seu microscópiozinho bem velhinho, bem rudimentar. Foi assim que ele identificou essas cavidades que compunham a lâmina de cortiça, né? Então, esse ambiente evolutivamente se tornando cada vez menos inóspito, né, mais adequado para a vida, as moléculas foram se estabilizando e aos poucos elas foram formando novas estruturas. Essas moléculas foram sendo incorporadas por essa membrana de lipídios, tanto na parte de dentro, mas também na composição da membrana, dando então a essa célula um aspecto de função, né? Tornando essa capinha de gordura algo mais funcional. Ela conseguia lidar com a pressão osmótica, com a quantidade de sal dentro e fora e etc. Né? Com isso, essa evolução celular, né, desde um eucarioto ancestral, com o tempo essas membranas externas foram invaginando, né, e encarcerando o DNA, protegendo o DNA aqui numa estrutura que a gente posteriormente chama de núcleo, né? E essas invaginações também vão dar origem às organelas membranosas que a gente conhece como complexo de Golgi, ou somente Golgi, e o retículo endoplasmático, tá? Tanto o rugoso quanto o liso. Em algum momento, né, nesse processo, algumas dessas células tentaram fagocitar, né, entre aspas, comer uma bactéria e botou para dentro essa bactéria tentando digerir e acabou não digerindo, e essas bactérias foram incorporadas à célula como cloroplastos e mitocôndrias, né? Obviamente, cloroplastos formaram os plastídeos aqui nas células vegetais e aqui embaixo nas células animais somente com as mitocôndrias. Então, a gente tem que pensar que nessa evolução uma coisa não exclui a outra, né? A gente teve toda essa diferenciação de célula procariótica para célula eucariótica. A célula eucariótica se desenvolveu muito mais porque ela foi ficando mais eficiente, tá? Então, quando a gente compara as estruturas de uma célula procariótica com uma célula eucariótica, a gente vê que ela é realmente muito arcaica, né? A célula eucariota ela é muito mais eficiente, muito mais separada. Eu trabalhei com vocês a analogia de um quarto bagunçado e de um quarto organizado. É muito mais fácil e eficiente viver num ambiente organizado. Então, você ter uma estrutura dessa, onde as células ficam, cada função celular está num local específico, facilita muito a vida da célula e melhora a sua performance no ambiente que ela vive, tá? Então, essa eficiência da compartimentalização foi fundamental, a gente discutiu isso bastante em aula. Tá? Então, fechando, né, a gente colocou aqui nesse último slide que vocês têm todas as principais ideias colocadas nessa aula, e é importante vocês lerem o capítulo do livro para contextualizar tudo direitinho. Espero que essa revisão tenha valido a pena.
Até a próxima, então.